Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. O texto sagrado de hoje nos leva à reflexão sobre o mandamento do amor. Mas para que nós possamos viver esse mandamento do amor, nós precisamos entender aquilo que nos abre a este mandamento. Por isso que o mestre da lei vai se aproximar de Jesus e perguntar: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus ele vai responder: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, a primeira coisa que nós precisamos aprender a fazer para adentrar nesse caminho de prática do mandamento do amor é ouvir. A primeira coisa do mandamento é justamente isso: se abrir a essa escuta da palavra de Deus. Porque aquele que não se abre à escuta da palavra de Deus, esse, infelizmente, vai se fechando em si mesmo. E quando vai se fechando em si mesmo, ele vai perdendo a grande capacidade de alteridade, de sair de si para amar a Deus e amar ao próximo. Por isso que a primeira coisa que nós precisamos exercitar é justamente isso: ouvir. Depois, Jesus ele vai dizer: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, aqui Jesus Cristo ele traz uma realidade que tem a ver com o dogma da fé, do único Deus. Porque a escuta da palavra, a escuta da revelação, a escuta do anúncio do Evangelho é justamente essa escuta das verdades de fé. E essa verdade de fé, que só há um único Deus, nós precisamos fundamentar a nossa vida nessa realidade. Porque é quando nós entendemos que só é possível existir um único Deus que nós nos abrimos a esta realidade de amar ao próximo. Porque se Deus é o nosso Pai, o nosso Criador, quem não é o nosso irmão? Por isso que nós precisamos entender justamente isso. Deus é Deus não só de um povo, mas da humanidade. E é por isso que nós precisamos aprender a escutar bem, porque quando nós escutamos bem e entendemos essa palavra de Deus, nós entendemos aquilo que são as verdades fundamentais da nossa fé. Depois Jesus ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Ou seja, Jesus ele nos mostra 4 formas de amar a Deus: no coração,
porque o coração é a sede dos anseios mais profundos do ser humano. Então, nós precisamos colocar no nosso coração, inclinar o nosso coração a esse grande tesouro, que é Deus e o reino dos céus, porque aonde está o teu tesouro, estará o teu coração. Depois, nós precisamos amar de toda a nossa alma, ou seja, amar com uma capacidade racional, de consciência daquele que é o verdadeiro Deus. E depois, nós precisamos amar de todo o nosso entendimento, porque não basta conhecer, não basta inclinar a nossa razão, a nossa mente a Deus, mas nós precisamos também entender minimamente aquilo que nos é revelado, aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos com os nossos lábios, para que depois nós possamos amar de toda a nossa força, ou seja, amar com atitudes verdadeiras de amor, onde nós vamos colocando em prática o que nós aprendemos na teoria. E aquilo que nós aprendemos na teoria, que nós gravamos na nossa memória e formamos a nossa consciência, nós vamos usando justamente para aprofundar no entendimento, para que a nossa vontade esteja cada vez mais fortalecida para praticar aquilo que nós aprendemos da palavra. Por isso que Jesus Cristo vai dizer: o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Aqui nós vemos como que Jesus Cristo fala desse segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, para amar o próximo, nós precisamos aprender primeiro a nos amar, porque quando a gente aprende a se amar, nós estamos caminhando no caminho de salvação. E a prática do amor a si mesmo se dá pela busca de salvação, pela união com Deus, pela correspondência do amor a Deus. Porque quanto mais nós correspondemos à vontade de Deus, o amor de Deus, mais nós vamos tendo essa experiência de amar a nós mesmos, porque amor é salvação. E quanto mais nós buscamos a nossa salvação, é sinal que nós estamos aprendendo a nos amar. Depois, nós temos o amor ao próximo, porque nós só damos aquilo que nós temos. Por isso que nós precisamos aprender a se amar primeiro, para que depois nós possamos buscar a mesma coisa que nós buscamos para nós, buscar para o nosso próximo. E é dessa forma que nós vamos vivendo o mandamento do amor. Esse mandamento que é regra de vida para todos nós, cristãos, mas também para toda a humanidade. Por isso que é necessário primeiro ouvir, depois reconhecer a verdade de fé, porque se nós não ouvimos e não reconhecemos a verdade de fé, a nossa prática de amor, ela se torna falsa ou mercenária. Ela pode se tornar unicamente uma vivência de preceitos vazios que não nos levam a uma verdadeira maturidade e crescimento de união com Deus e com o nosso próximo. Por isso que não basta ter práticas de amor, porque se nós podemos até ter a prática de amor, onde nós vamos praticando algumas atitudes que manifestam, de certa forma, a presença do amor em nós. Mas se as nossas intenções não estão bem fundamentadas, nós verdadeiramente não conseguiremos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com toda a nossa força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.